ar, os donos da bola na tela da Band. Você nos acompanha também pela internet no band.com.br/rs. E participa com a gente pelo WhatsApp, manda o teu vídeo, a tua sugestão, a tua opinião e a tua pergunta. 992 24 12 20. Tem muito papo pra gente debater e um deles diz respeito ao Grêmio, que vem sofrendo com lesões, suspensões, o rendimento tá caindo e o desafio é desse cara, Renato Portaluppi. Não, perfeito o comentário, tua pergunta é exatamente em cima disso para as pessoas verem. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, o Grêmio não vem jogando aquele futebol maravilhoso que encantou o Brasil. Como? Daqui a pouco você vai explicar melhor então, Renato. E claro, vamos falar sobre o Internacional que perdeu ontem para o Paraná Clube lá em Curitiba. Guto Ferreira falou sobre a derrota. O resultado acabou sendo 1-0 para o Paraná em cima dessa situação. Mesmo com um volume maior, principalmente no segundo tempo, onde praticamente nós empurramos eles para o campo de defesa, eles se limitaram a defender, saindo esporadicamente em contra-ataques, mas contra-ataques que tiveram, de certa forma, controlados. Tentamos com várias alternâncias, algumas alternâncias táticas, inclusive, botando o Nico junto com o Damião por dentro e fazendo o Edenilson sair e o Camilo sair por dentro e pela beirada, né? Ao invés de jogar com 2 volantes, jogando com 1 e fazendo 3 na aproximação, mas mesmo assim a gente não conseguiu alcançar o gol. Muita coisa para se debater em cima desse resultado de ontem, né? 1-0 para o Paraná jogando na Arena da Baixada, lotada contra o Internacional. Mas também o teu destaque inicial, Bruno Ravazoli na Central Band do Esporte. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. E a Conmebol confirmou uma mudança importante na Copa Libertadores da América. A partir de 2019, a final da competição será disputada em jogo único, num estádio neutro, pré-definido pela entidade. As edições de 2017, neste ano, e 2018 permanecem com 2 partidas na final. Beleza, é um assunto também que vale debate. Mas a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre o resultado de ontem do Inter, a derrota do Internacional para o Paraná e um cara que estava lá, está aqui hoje no nosso estúdio, convidado, Fabiano Baldasso. O que aconteceu, Baldasso? Aconteceu algo que poderia acontecer. Eu estou vendo terra arrasada sendo feita em relação à derrota do Internacional ontem, numa partida em que o adversário montou o jogo da sua vida, o jogo da sua história, o jogo para mostrar a sua autoestima para o mundo. O Internacional tem alguns problemas e eu vou falar durante o programa, mas a derrota de ontem ela é absolutamente aceitável. Chegando Fabiano Baldasso. Ribeiro Neto. Por que eu tenho que aguentar isso, hein? Isso o quê, cara? Por que o Baldasso está aqui no programa? Eu vou te dizer uma coisa, Ribeiro Neto. Se tu repetiu o que tu disseste esses dias na Rádio Bandeirantes, que o D'Alessandro tem problemas técnicos, eu não respondo por mim. Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu vou dizer, cara, eu vou concordar contigo, Baldasso. Vai Olha concordar só com a o quê? que ponto eu cheguei. As pessoas estão dizendo que eu ando louco, assim. Chegou a esse ponto, eu tenho que concordar com o Baldasso. Eu acho que é mais preocupante para o Baldasso o fato de ele concordar. Eu acho que o resultado de ontem, a derrota... Eu vou dizer mais, é uma tese que eu tenho, que eu sei que as pessoas não gostam, mas às vezes uma derrota vem numa hora muito boa. É bom perder. Tá? Então a derrota ontem foi por quê? Botar os pezinhos no chão, né? Eu estou mais preocupado porque o Inter já subiu, né? Estou mais preocupado com o ano que vem. E essa derrota, de uma certa maneira, coloca as coisas um pouco no lugar. Já tenho ouvido assim, mas falta pouco para o ano que vem. Não. O Internacional é o time menos ruim da Série B, que é uma competição inqualificável. Então, falta muita coisa tem que ser feita de novo para o Inter ter condições de querer alguma coisa no ano que vem. Tá? Então, assim, ó. E outra, tá? Que depois eu vou falar. Eu já disse pro Guto Ferreira aqui, não foi ao ar, tá? Mas eu disse para vocês que eu disse. Dourado, ano que vem, zagueiro do Internacional. Vai chegar na seleção brasileira. Mas pelo amor de Deus. Faço isso de uma vez. Mas tu não percebeu que o Dourado... Ontem, quando o Dourado deixou o time do Internacional, entrou o Charles, o Internacional teve sérios problemas na contenção de abertura do meio campo. O gol foi em cima do Charles. Mas, cara... ele falhou, tá tudo bem, falhou todo o setor. Dourado é fundamental como volante do Internacional. Eu quero ouvir o Daniel Oliveira, que tem a seguinte tese. É bom perder? É tua essa tese, Não, Daniel? é do Ribeiro Neto. É que nem aquela máxima o seguinte, o gol veio na hora certa.
Do primeiro minuto ao último minuto do jogo, qualquer hora é hora certa para fazer gol. Tu tem que fazer gol em 90 minutos. Depois que terminar o jogo, for todo mundo embora para casa, não adianta fazer gol. Ao contrário do Ribeiro, eu não vou achar que é bom perder. Não acho. Mas também reconheço que o Paraná não foi tão superior ao Internacional assim. Eu tenho que respeitar o histórico do Paraná como mandante. 82,1% tinha antes do jogo. Mesmo jogando num outro estádio, um outro gramado. Era um jogo de dificuldade. Mas o Internacional poderia ter vindo com um resultado melhor. Acho que a cada rodada o Inter se desprende da Série B e se aproxima da Série A. Então acho que o jogo de ontem, fazendo uma comparação com os outros jogos, ele tem que ser levado em consideração para o grupo visando a próxima temporada. E não é prepotência e arrogância. O Inter já tem que pensar em 2018 na Série A. As minhas considerações, eu estou contigo nessa aí, Daniel. O resultado não foi justo. O Inter poderia ter pelo menos empatado a partida. Criou para fazer gol. Bola na trave, chute fora da área e tudo mais. Mas a defesa tinha desfalques e os jogadores que entraram não aprovaram. Sabe que eu facilmente... Em 2018. Se eu fosse treinador de futebol, se eu fosse treinador de futebol, eu arrumaria um rolo no vestiário. Eu arrumaria um rolo no vestiário e seria derrubado certamente. Porque eu chegaria o seguinte, o Danilo Silva, vem cá tu e o Léo Ortiz, vamos bater um papo aqui depois do jogo. O que vocês foram fazer na área adversária em cobrança de escanteio? Vamos tentar cabecear a bola. Então começa cabeceando na tua área. Vem cá, uma zaga que não pula, o Danilo Silva não pula. Não pula. No jogo anterior, o Internacional foi atacado 2 vezes pelo lado esquerdo do adversário, lado direito da defesa do Internacional, e quem interceptou foi o Cuesta. Era o Cuesta que estava no outro lado para tirar. Então volta ao problema da bola aérea na área do Internacional com esses jogadores que não sobem para tirar. Deixa eu aproveitar esse gancho do Daniel, então vamos colocar o Guto Ferreira na conversa, porque na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Inter avaliou o desempenho do setor defensivo do time colorado. Pessoal, não é só a saída do Hernando e do Klaus, é a saída também do Cuesta, que não teve presente hoje. E ainda assim, o Rodrigo, que vinha jogando na função também, e isso acontece. Eram muitas trocas ali, numa sequência, numa semana que praticamente nós não treinamos. Nós praticamente descansamos os jogadores e nós completamos a 4ª partida seguida. E ainda assim, no segundo tempo, nós conseguimos empurrar o time do Paraná para dentro do campo de defesa. Não conseguimos vencer. Que tipo de terra arrasada que você viu? Não, eu acho assim, tu tem que tirar do jogo de ontem o que é do jogo e o que tem a ver com o ambiente da partida, e tu tem que separar aquilo que é problema do Internacional e que a cada jogo nós estamos vendo que é problema e que ontem confirmou. O ambiente do jogo ontem era desfavorável, a pressão ela foi muito forte, não que o Inter tenha sentido a pressão, o Paraná sentiu a pressão positivamente da partida. E cara, essas coisas acontecem. Agora, a argumentação do Guto Ferreira ela é boa em relação a todas as modificações que o Inter teve na partida de ontem. Mas eu acho, não quantitativamente, porque o Inter tem muitos zagueiros, inclusive emprestados e que vão voltar, pensando no ano que vem. Mas eu acho que o Inter precisa agregar qualidade à sua zaga. Portanto, eu acho que o Internacional precisa contratar pelo menos um jogador diferenciado para o sistema defensivo no ano que vem. Eu não acho que o Ortiz seja um perna de pau. Eu acho que o Ortiz é um menino que teve dificuldades até agora. Exatamente. O Danilo Silva não deu resposta desde que voltou ao Internacional. O Hernando se machucou e ele tinha voltado bem. A ausência do Cuesta é um referencial que não está no sistema defensivo. Mas eu acho que precisa agregar. E eu tenho uma outra preocupação, e o sistema defensivo também é isso. Eu tenho uma preocupação em relação à lateral direita do Internacional. Eu tenho uma preocupação. Eu acho o Cláudio Vinck um jogador muito qualificado tecnicamente, mas que tem problemas sérios no quesito defensivo. Marcação, Eu acho que esse é um problema sério. E o alemão? O alemão é o seguinte, o alemão é comovente pela sua entrega e pela sua vontade. Só que talvez por entrega e vontade demais, ele reapareceu atrapalhado no time do Inter.
Atabalhoado. Eu acho que ele precisa dosar um pouco essa vontade toda dele, porque eu acho que ele tem ferramentas para ser um bom lateral. Mas é fato que ele também não aprovou até agora. O Baldasso, o Inter precisa no mínimo 5 titulares. Não, assim, sobre isso que tu disse, tá? Eu acho que o Inter tem 70% da base definida para o ano que vem. Eu acho que o Inter tem bons jogadores. Tá brincando, o Inter tem uma boa base para o ano que vem. Baldasso. Eu acho que o Inter precisa de um zagueiro de primeira linha, de um lateral direito de primeira linha e precisa pensar alguma coisa ofensivamente para reposição. Mas eu não entro nessa terra arrasada. O time do Inter tem uma boa base. Não, mas me parece assim, ó, a questão defensiva do Internacional é um problema que ele não teve solução, né? Porque o Klaus não tinha, num primeiro momento, dado a resposta. Ele reapareceu, ele ressurgiu no Internacional. Verdade. Né? No andar da temporada. Mas por que ele reapareceu no time? Porque o Inter tinha sérios problemas defensivos. Então, acho que o Klaus é um jogador que resolve num primeiro momento, mas é um jogador de grupo. De grupo. Então, vejo que o Internacional deveria contratar dois zagueiros. Um para titular e um Daniel, para alternativo. Felipe, tu pega os emprestados que vão voltar no final do ano, os muita zagueiros. gente. Paulão, Eduardo e Alan Costa. A gente já vai voltar a debater o Internacional, vai falar também do Tricolor, vai falar do Grêmio. Aliás, falando em Grêmio, tem um jogador na seleção, né? Arthur concedeu entrevista coletiva. Vamos conferir um trecho. A gente sabe da importância de uma Copa do Mundo, é um sonho de todo garoto. Acho que o primeiro sonho já realizei é de vestir a camisa da seleção brasileira para jogos oficiais. Grande Rei Arthur, esteve aqui com a gente, foi coroado aqui pelo Ribeiro Neto. Daqui a pouco ele volta para falar um pouco mais sobre essa experiência na seleção brasileira. Falando em coroado, falando em Ribeiro Neto, vem com o teu recado aí, Ribeirinho. Daqui a pouco o Ribeirinho vem. Daqui a pouco o Ribeiro Neto. Ele tá preparando a coroa, ali a coroa que não é de espinhos, né? Uma coroa reluzente. Grande Ribeiro Neto, coroa aqui o meia Arthur. Vai agora, Ribeiro. Ai, meu Deus do céu, eu sei que o Rei Ribeiro, gostei, Rei Ribeiro. Né, Marcelo? Tudo bem, Ribeiro. Tudo bem, Rei Ribeiro. Tudo bem, gostei. Com certeza. Agora é o momento de oferecer a você que assiste aos Donos da Bola uma oferta muito especial da Sky, a mais completa TV por assinatura. Marcelo Gama, tá aqui, né? É verdade que adquirindo a Sky hoje, o assinante já garante os jogos do Gauchão 2018 e também o Brasileirão 2018, é verdade isso? É verdade sim, Ribeiro Neto, é a grande promoção desse mês da Sky. Você, meu amigo, minha amiga, que adora esportes, eu falo esportes por quê? Porque além de ter todos os canais de esportes, você leva Brasileirão desse ano, mais Brasileirão do ano que vem e o Gauchão também. E olha, o melhor de tudo, imagem HD e precinho bem pequenininho. É hoje o dia para você assinar a Sky, já garantindo o Brasileirão do ano que vem. Se você é colorado, é claro, né? O ano que vem tem Série A. Então liga, é só a promoção 0800 009 6969. Ribeiro Neto, oi. Hoje eu pensei em fazer algo diferente. Algo diferente. Exatamente, algo olha diferente. só. Ribeiro Neto, eu tenho 3 envelopes. Não é mágica não, é 3 envelopes, tá ok? Ih, rapaz. Com 3 bônus diferentes. 3 bônus. Você vai sortear um e nós vamos presentear quem ligar agora. Atenção. Por favor. Ai, não é truque de mágica? Momentos de tensão, é muito. Ok, vamos abrir então para ver qual o bônus, por favor, Ribeiro Neto. Atenção, é uma ligando coisa agora. Olha que legal, você pagamento da mensalidade 30 dias após a instalação. Gente, Brasileirão, liga tudo agora. Isso, liga agora, 0800 009 6969. Rei Ribeiro Neto. Olha só que oferta, assine a Sky, 0800 009 0800 009 6969. Leve o Brasileirão 2017, mais o Gauchão 2018, o Brasileirão 2018 e todos os canais esportivos. E mais essa oferta, é demais. Oferta para quem assinar today, hoje, só hoje. Liga 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, elegante, Felipe. Obrigado, Rei Ribeiro Neto. Aliás, a gente falou do Rei Arthur, que está com a seleção brasileira nas eliminatórias. E as eliminatórias para a Copa do Mundo abrem uma brecha, né? Pode ser uma oportunidade para o Grêmio se reencontrar. O Renato procura justamente reencontrar o bom futebol praticado pelo time que ficou pelo meio do caminho. Vamos conferir. De time com o melhor futebol no primeiro semestre, o Grêmio passa por uma turbulência na segunda parte do ano. Algo aconteceu.
Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, o Grêmio não vem jogando aquele futebol maravilhoso que encantou o Brasil. Como? De que jeito? É uma coisa impossível. Você perde 7, 8 jogadores, perde 70%, 80% do teu time e quer que o time continue jogando da mesma forma. Mas não é a primeira vez que o tricolor tem de se reinventar em meio à temporada. A eliminação para o Novo Hamburgo na semifinal do Gauchão, somada a uma derrota para o Deportes Iquique, ainda na fase de grupos da Libertadores, fez o time gremista sofrer críticas. Gente, realmente é muito difícil agradar a todos vocês. Então, por isso que salvou pela minha cabeça nessas horas, entendeu? Se eu errar, eu erro pela minha cabeça. Bola pra frente, o trabalho está sendo muito bem feito, do presidente ao roupeiro, e apenas dar seguimento no trabalho. 10 dias. Esse foi o tempo que o técnico Renato Portaluppi teve para ajustar o time do Grêmio em maio. Agora, ele terá a mesma brecha no calendário para fazer o Grêmio se reencontrar no mês de outubro. Naquela ocasião, uma das maiores descobertas foi o volante Arthur, que passou a ser titular na estreia do Brasileirão contra o Botafogo. Seria interessante se Renato conseguisse descobrir um novo Arthur a partir de agora. Alguém se candidata? Beto da Silva, Patrick, Jean-Pierre. O jogador ele recebe oportunidades. A gente sempre dá um desconto a mais para os garotos, no caso do Patrick, o Jean-Pierre, o próprio Jonathan, quando entra. Então, os garotos que a gente tem uma paciência a mais, a gente vem lapidando os garotos. Aqui eu falei para vocês, a gente vem fazendo um trabalho para que a gente possa promover e fazer com que esses garotos despontem no profissional. Está certo, Renato. Antes de encontrar outro garoto, o mais importante agora é o Grêmio se reencontrar. Pois é, ontem, Ribeiro Neto, vocês entrevistaram o Dorico Roman, desse futebol do Grêmio, na Rádio Bandeirantes à tarde. E ele disse que não é só pela ausência do Luan que o Grêmio passa por esse momento de turbulência. Para o Renato né? O Renato colocou o Luan como... E eu falei, ainda bem que eu tive a oportunidade de falar para o Dorico. O Grêmio já tinha vendido o Luan e agora depende do Luan. Eu não consigo entender que confusão é essa. Nós acabamos de ouvir o Renato dizendo que quando perde 5, 6 jogadores é natural que o time não é a mesma coisa. Não vem com vacina, Renato. Não vem com vacina. Eu não estou indo com vacina. O treinador tem razão. Não, o treinador nesse aspecto... Tu só bate palma pro Renato. Renato, que é isso, Daniel? Tá na mão do Renato, ele tem que consertar isso aí. Isso é outra coisa. Agora eu não vou chegar aqui e espinafrar o Renato para fazer tipo. Quer dizer, aí eu quero fazer tipo, eu fico detonando o D'Alessandro o programa inteiro, detonando o Renato o programa inteiro e defendendo que o Jael tem que participar da Libertadores da América. Não, para aí, devagar um pouquinho. Já disse, o Renato tem razão num ponto. O Grêmio perdeu muitos jogadores, Ribeiro. O Grêmio perdeu todas as suas alternativas de meio de campo. O Grêmio teve que mudar, o Renato teve que mudar o posicionamento do Ramiro, o que comprometeu também o futebol do Ramiro. Então ele está tendo essa dificuldade. Agora o Renato também tem que reconhecer o seguinte, que o Grêmio não está jogando mesmo futebol. Pelos desfalques? Sim, pelos desfalques. Mas o treinador tem que buscar um caminho alternativo. O Grêmio perdeu o seu avalista tático, que era o Pedro Rocha. Claro. Pedro Rocha era fundamental para que o mecanismo funcionasse. A minha visão de secador me apresentava a seguinte ideia, que o Luan e o Pedro Rocha poderiam ser vendidos. Eu preferia, como secador, que o Pedro Rocha fosse vendido. Porque eu acho que ele, taticamente, o Luan tem substitutos, não com a mesma qualidade. O Pedro Rocha não tem. A gente debateu isso aqui ao longo do programa. Eu acho o Luan. Ribeiro Neto, não tenta uma proximidade comigo, porque eu não faço nenhuma questão disso. Nossa! Só fala bem profissionalmente por aí. Mas eu acho que o Luan faz muita falta. E o Renato, aliás, a declaração do Renato, dizendo que a falta do Luan para o Grêmio é a mesma do Messi para o Barcelona, isso prejudicou, inclusive, na negociação para renovar o contrato do Luan. Deixa eu te falar uma coisa sobre a negociação do Luan. Aí o Renato tem que ser criticado, tá, Ribeiro? Só para tu não ficar bravo. Tá, mas no Renato, tudo bem. Essa frase aí foi a renovação do Luan é o seguinte, o Luan, que não é o Grêmio que é refém do Luan, o Luan é refém do Grêmio. Eu sei. É ano de Copa do Mundo. Eu falei isso. O Luan precisa renovar o contrato com o Grêmio, senão ele vai ficar escanteado. Mas eu vou dar um recado pro Luan aqui. Humildemente, vou dar um recado. Como tu deu pro Peter Rock. Exato, Peter Rock, que atendeu, treinou e tá lá fazendo gol. Luan, assuma, não todo, eu sei que, porque é importante ter um agente, ter alguém que te represente nessas questões, né? Mas acho que está na hora de tu assumir um pouco mais de protagonismo nesta negociação.
Tá? O que eu vou dizer? E eu não estou aqui julgando, porque cada um pede o que quer e cada um paga o que pode. Né? Mas o que o Baldasso falou é verdade, é ano de Copa do Mundo em 2018. E agora, tu achas que o Grêmio é refém? Né? Porque tu pode sair, acredito. Tá, é uma realidade. Mas não te esquece o seguinte, se o Grêmio quiser e tu não renovar, tu pode ficar parado em ano de Copa do Mundo. Não te esquece disso. Tá? Então, assim, ó, é uma negociação sem estresse. Só que me parece, e o Grêmio está me dizendo isso nas entrelinhas, que há um estresse com o teu procurador. Então, por favor, tu não acredita no que o Renato falou. Tu não é o Messi. Tu não é o Messi. Depois desse bife do Ribeiro, eu quero oportunizar agora que o nosso telespectador também participe. No WhatsApp, 992-24-1220. Confere o recado. Oi, pessoal, donos da bola, que é o Júnior de Rio Grande. Eu queria saber, o Grêmio levando o Jael para a Libertadores, quais as reais chances do Grêmio ganhar essa competição? Agora é contigo, Ribeiro. Essa bronca é tua. Eu já disse aqui e protagonizei. O Jael na Libertadores vai ser muito importante. O Jael joga muito e o D'Alessandro não joga nada. Só que eu só queria entender como é que funciona a tua cabeça. Só queria entender como é que funciona. Não tenta porque é um enigma. Baldasso, me admira, mas se tu quiser... O Jael é muito importante e o D'Alessandro tem que ir embora do Inter. Parabéns. Valeu. Se tu quiseres, eu desenho pra ti. Não. Mas tudo bem. Isso aí tu não precisa desenhar. Tá. Isso aí tu não precisa desenhar. O Jael será muito importante. Está escrito e gravado aí. O Jael será muito importante na Libertadores da América. E não te esqueça, parece que tu tem memória curta, Baldasso. Eu tiro ao prato. Mas o autor do maior gol da história do esporte clube internacional. Virou regra do futebol. E que teria que ter busto no Beira-Rio, e não sei por que não tem, chama-se Gabiru. Aí o que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu te explicar uma coisa. O Adriano Gabiru foi jogador de seleção brasileira. Isso aí eu falei. Ontem eu estive na Arena da Baixada, onde em 2001 eu cobri a final do Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e São Caetano. Adriano Gabiru teve a atuação de Pelé. Pelé. Calma. Tu comparar a carreira do Adriano Gabiru com o Jael, tu tá cometendo uma injustiça com o Adriano Gabiru. Tu me desculpa te dizer Depois dessa que foi um gancho no queixo, eu vou aproveitar o gancho e vou chamar o Bruno Ravazoli. Vem com mais uma informação aí pra gente, Bruno. Bom, Felipe, ontem o Internacional teve desfalques importantes contra o Paraná. Hernando, Vitor Cuesta e Potker. E ao longo do primeiro tempo, Guto Ferreira perdeu o Rodrigo Dourado lesionado. E agora a gente vai assistir o que disse o volante Edenilson, dizendo que a falta de entrosamento prejudicou o time. Nesses últimos jogos, tanto com Santa Cruz, Náutico e esse último jogo agora contra o Paraná, aqui a gente teve algumas mexidas e não teve tempo de treinar, a gente mais conversou. É difícil fazer projeção, né? Por exemplo, a gente faz uma projeção e aí acontece um deslize como hoje, né? Mas a gente trabalhou duro para poder não poder perder, né? Mas a gente não fez tanta diferença assim perder esse jogo de hoje por aquilo que a gente fez no campeonato e vem fazendo. Então é isso, a gente tem uma partida em casa agora importante e a gente tem que buscar os 3 pontos. E o volante Rodrigo Dourado vai passar por um exame de imagem para ver qual o grau da sua lesão e nas próximas horas o Internacional vai informar se Rodrigo Dourado preocupa ou não para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Rodrigo Dourado, que o Ribeiro Neto quer que se transforme no zagueiro Rodrigo Dourado, Felipe. Mas por enquanto é volante. Eu vou falar sobre o Edenilson, que a gente ouviu agora há pouco, tá? O Edenilson, ele simboliza o que pode ser a próxima temporada. O Edenilson é titularíssimo, importante para o time do Inter. Mas quem é o reserva do Edenilson? Precisa de um 8. É outro jogador que o Inter não tem. A minha opinião sobre o Inter é essa. O Inter tem que qualificar, contratar jogadores para disputar com seus titulares e assim formar um elenco. Felipe, o que é o Edenilson? O Edenilson é o antigo camisa 8, jogador de movimentação e complementação de espaços no meio campo. Só o Edenilson faz isso hoje no grupo todo do Internacional. Verdade. E não tinha o Edenilson no começo do ano, para ter uma ideia da gravidade. Esse tipo de jogador tu tem que ter mais do que um à disposição no grupo. Boa. Precisa contratar mais um Edenilson pro ano que vem. Até porque o Internacional precisa mudar o seu estilo de jogo. Esse é um estilo de jogo que ele se dá muito bem numa competição como a Série B. Inqualificável, tu quer dizer? O nível da competição é baixo, Ribeiro. Já externei isso várias vezes. Não acho o time do Internacional ruim, acho que o Inter tem um time bom, melhor do que os outros pela competição que o Inter menos disputa. ruim, quer dizer. Mas o Internacional, eu acho que o time do Inter para a competição é muito bom. O Internacional tem que melhorar a questão das alternativas para o meio de campo. Não, e uma outra tem que começar a pensar, Baldasso, e não é mal nenhum
pensar no substituto do D'Alessandro. O D'Alessandro não vai ter condição de jogar o Série A inteira. Ontem não teve? Claro. O D'Alessandro ontem visivelmente tinha problemas físicos. Claro. O D'Alessandro, que neste ano participou de 23 gols do Internacional e os números mostram que é uma insanidade mental contestar sua qualidade técnica. O D'Alessandro, ele é um jogador que não consegue mais jogar todos os jogos. Não consegue. Precisa ter, sim, reposição e sucessão. Aliás, ele não consegue jogar 90 minutos. Baldasso, vou aproveitar que tu tem uma grande audiência, uma grande interatividade, um cara muito famoso. Me ajuda na campanha que eu tô lançando aqui. Agora, tu vai tomar um tapa na orelha. O D'Alessandro é tão importante. Eu tô me alinhando a ti. Ele é muito importante, ele é demais, ele tem que ficar no Internacional, tá? Então, eu estou iniciando a campanha D'Alessandro na comissão técnica do Inter a partir do ano que vem. O D'Alessandro no ano que vem vai continuar sendo um grande jogador. Eu sei que o D'Alessandro te machuca, Ribeiro Neto. Eu sei que ele já fez tu sofrer demais, Ribeiro Neto. Mas eu queria te dizer que ele vai continuar te fazendo sofrer. Ele vai continuar te fazendo sofrer. Ele tá tratando de treinador. Por que ele magoou? É Boca Júnior? Tu vê que detalhe interessante, né? Nós temos hoje o Baldasso está contra a imprensa. Eu odeio a imprensa. Eu odeio a imprensa. Vamos lá, então, mais um recado no WhatsApp, 992-24-1220. Confere. Só para vocês, donos da bola, aí um grande abraço para o Baldasso, que eu acompanho direto nas redes sociais, o Letieri Ernst de Balneário Camboriú. Eu não concordo com o ponto de que o resultado foi injusto para o Internacional. Por que eu digo isso? Porque o Inter colheu aquilo que ele plantou. O Inter respeita demais os adversários, o Inter espera demais para entrar no jogo. Então, se o Internacional tivesse entrado em campo com ambição, com realmente vontade de jogar futebol desde o primeiro segundo de jogo, como fez no segundo tempo, o Internacional não teria perdido, teria sido outro jogo. Não estou dizendo que o Inter venceria, mas com certeza seria um outro jogo e provavelmente não teria perdido. Eu concordo com... Valeu, Bruxo. Fala, Baldasso. Eu concordo com algumas coisas que ele disse, tá? Eu acho que o grande problema do Inter, até entender a Série B, foi justamente os jogadores se darem conta de que precisavam se impor em relação aos adversários, por conta da qualidade técnica. Fizeram isso. E até pelo tamanho do clube, pela história. E eu também concordo com ele que eu não vou tratar como injusto o resultado de ontem, mesmo que o Inter tenha tido domínio no segundo tempo, porque o Inter foi ineficaz. Então eu não acho que seja injusto. O papo agora... Mas poderia ter empatado o jogo. O Inter poderia ter empatado. Eu discordo do telespectador. Foi a dificuldade do jogo, não foi o Internacional. Porque o Inter, quando botou a bola no chão, começou a jogar. O Inter tem bola atrás, se viu uma evolução do Inter, inclusive, no primeiro tempo. O Inter finalizou, criou oportunidades. Exato. O goleiro foi bem ontem, o goleiro do Paraná. Ô, Bruno Ravazoli, vamos falar de seleção brasileira. Vamos sim, meu amigo Felipe Duarte. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e amanhã tem mais uma partida contra a Bolívia às 5 horas da tarde no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela 17ª rodada. Na tela, imagens do treino da seleção brasileira que conta com o gremista Arthur. O time já está definido pelo técnico Tite, com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alexandro, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. O Alisson, que vem fazendo uma campanha muito boa na Roma, vem sendo decisivo no campeonato italiano e também na Champions League, e com moral com o técnico Tite, permanece entre os titulares. Mas agora nós vamos falar de um gremista. O volante Arthur fala sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Se eu fui convocado agora, eu acho que era para ser agora, então tenho que dar meu máximo. A Copa do Mundo logo ali, né? Já dá para sentir o cheirinho, então a expectativa é muito grande. Mas primeiro é mostrar porque eu vim, né? Se o Tite me convocou é porque ele acredita em mim, ele sempre vai visar o pró da seleção, então eu estou nesses planos dele. A gente sabe da importância de uma Copa do Mundo, é um sonho de todo garoto. Acho que o primeiro sonho já realizei é de vestir a camisa da seleção brasileira para jogos oficiais. Então agora é tentar dar o meu melhor aqui para, se Deus quiser, ser mais uma história dessa, né? Chegar há pouco tempo de uma Copa do Mundo e ser convocado. Mas se não, eu sei que sou jovem, tenho muito que aprender ainda também. Estou com a cabeça tranquila, feliz, focado por estar aqui. Eu confesso que eu sou fã do Tite, o trabalho dele na seleção fala por si só. Eu só estou sentindo falta de uma situação. O Brasil já está classificado para a Copa. O Tite pode experimentar algumas situações novas.
O time que trouxe o Bruno Ravazoli é exatamente o mesmo que já se classificou. O Tite pode testar outras alternativas e uma delas, para mim, é o Arthur. O Arthur pode, tem totais chances de iniciar como titular. Teria, pelo menos. Não deve ser o caso, né? O jogo é onde? Aonde é o jogo, pessoal? Santa Cruz de la Sierra, né? La Paz. La Paz? Por a questão de altitude, ele tem que ter um entrosamento o máximo possível para esse jogo. Aí no jogo aqui do Brasil, talvez o Arthur receba uma oportunidade. Nesse jogo, não. O caráter competitivo da seleção, ele só vai agregar mantendo a equipe que já está jogando junto. A pergunta que eu faço então é a seguinte: o Arthur tem chance de ir para a Rússia? Eu acho que tem. Não jogar na Rússia. Eu acho que tem. Aliás, o futebol brasileiro, ele vem se pautando sempre por jogadores que surgem aos 45 do segundo tempo, né? O Arthur é um fenômeno recente. Né? E é um jogador de característica rara. No futebol brasileiro. O jogador da qualidade do Arthur não está jogando mais aqui. Eu acho que tem grande chance. E o Tite adora esse tipo de jogador. Adora esse tipo de jogador. Acho que o Arthur vai estar na Copa. Eu ainda vejo o Arthur disputando posição com o Juliano. Não, sim, pode ser. Eu acho que tem algumas lacunas abertas ainda e o Arthur é concorrente. Agora, vai ter que ter sequência. Aqui, ó, vou adotar agora o nome Rei Beiro Neto. Gostei. Gostou? Rei Eu vou registrar, vou patentear e tu me paga. Rei Beiro Neto. Então, na alcunha de majestosa que eu sou, né? Por favor, Baldasso, não me irrita. Depois dessa, só me resta chamar o quê? O intervalo comercial e a gente já volta para falar mais de Grêmio, de Internacional e, claro, de Patrick, garoto do Grêmio que está surgindo muito bem. Será que vai para a Libertadores? Depois do intervalo. De volta com mais donos da bola aqui na tela da Band, como prometido, para falar sobre o garoto Patrick, uma das promessas do futebol gaúcho e que mereceu destaque especial na Grêmio TV dessa semana. Eu comecei com 4 anos, né? Já tinha uma paixão pelo futebol, sempre, todos os lugares que eu ia, fazia jogar futebol de meia, com tampinha, qualquer coisa eu inventava para jogar futebol. Sempre foi essa minha paixão, né? De querer tá com a bola, tá com tudo isso. Aí até que eu cheguei aqui no Grêmio em 2009. Aí tô até hoje aí, graças a Deus realizando um sonho, né? Foi bem difícil chegar até aqui. Tipo, muita coisa acontecendo, né? Perdi meu pai faz pouco tempo também. Aí meio que deu uma balançada, mas agora a gente tá conseguindo reconstruir tudo de novo. Eu sei que eu posso contar com eles, né? Que eu tô vendo eles felizes junto comigo. Que eles lutaram também bastante para me chegar até aqui, não foi só eu. Então, tô bem feliz mesmo. Tá dando essa estrutura toda para eles hoje em dia. Eu não esperava estar no profissional tão cedo, né? Imaginei, daqui a uns 2, 3 anos eu vou chegar ali, né? Trabalhando aqui primeiro. Daí foi essa surpresa de chegar tão rápido e conseguir essas coisas que eu tô conseguindo agora. Pois é, cara, na primeira vez que tu viu o teu nome entre os relacionados, conseguiu dormir ali depois, cara? Não, porque tava de noite, num domingo. Eram umas 10 horas, cara. Aí o Pedro me ligou falando que eu tinha que me apresentar aqui amanhã, que eu já ia viajar. Daí depois dessas 10 horas eu fiquei até de manhã querendo vir já pra cá. No começo aqui, quando tocava o hino, minha perna já começava a dar aquela tremedeira. Isso que eu tava no banco, né, cara? Aí deu uns 5 minutos finais, 10 ali, o Renato me chamou e eu fiz 10 vezes assim, eu. Aí Vem de uma vez. Aí de uma vez. Aí eu fui, entrei, consegui fazer umas belas jogadas ainda. Aí já foi saindo ao natural, daí depois nos outros jogos já consegui me adaptar melhor. Não tenho um pouco de nervosismo, né? Agora já tá tudo tranquilo já. É fundamental na minha carreira agora, né, cara? Deu a grande oportunidade de realizar um sonho de criança. Isso não tem explicação, né? É uma grande pessoa também, me ajuda, dá todas as instruções. Isso eu aprendo cada vez mais com ele, né? Porque é um grande treinador, foi um grande jogador também quando jogou. Então a gente procura sempre ouvir o que ele tem pra me dizer, né? Porque eu sei que vai dar boa coisa se eu ouvir e praticar dentro do campo. Os zagueiros ali, eles chegam a amar o cânima, né? Eu tenho medo, já toca e já sai, senão ele já vem. Mas eu sou muito pessoa, gente boa, não machucam, sempre procuram passar o melhor pra gente. O que tu espera fazer aqui no Grêmio, cara? História. Boa. E daqui a pouco a gente vai debater o Patrick, cara, com a camisa do Grêmio aqui nos Donos da Bola. Legal. Antes, tem o recado de Daniel Oliveira.
Olha, meu amigo, a sua relação pode sofrer a mesma mudança da Libertadores da América, por exemplo. É um jogo só e se não der certo, perde a competição na final. Então comece bem, comece abrindo o marcador e depois é só correr pro abraço, porque esse aqui é brincadeira, rapaz. Olha o telefone na tela, a Luciana tá aqui, vai falar para você recuperar a sua relação a dois. Tá devagar, tá num ritmo já ainda de sexta-feira, assim, já está no final de semana se arrastando e tal, aí entra aquela segunda-feira também sem energia, tá aqui, ó, ativa, não é, Luciana? Exatamente, porque a mulher, ela espera muito de você na hora H, então você não pode deixar de lado. Aí, como disse o Patrick, daquela tremedeira, aí o cara se quebra todo. Tem que chegar 100% na hora H, satisfazer a sua parceira, ter muito mais criatividade. Então, momentos a dois tem que ser com ativo. Ele é o poderoso estimulante, seu aliado, que não vicia, age vários dias no seu organismo para você aproveitar muito mais. E ele é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. O ativo vai fazer parte da sua vida para sempre. É só você experimentar a primeira vez que você vai ver. Ligue 0800 601 0700, 0800 601 0700. O começo do mês está aí. Opa. E a gente vai fazer uma parcelinha mínima na central. E o primeiro pagamento só daqui 45 dias. Então aproveita para ligar agora, não mexe no bolso, tem desconto especial e atenção. Se você é aposentado ou pensionista, ganha mais desconto ainda. Então ligue lá, garanta a entrega grátis e sigilosa para todo o estado no 0800 601 0700. Agora, Daniel, quem ligar nos próximos 10 minutos e disser que está assistindo aqui os donos da bola, compra o ativo e ganha um presente muito especial na compra. Liga lá, 0800 601 0700 e dá uma ativada aí na tua vida, né? Pois é, você que é aposentado e pensionista também tem que aproveitar. Agora você tem tempo de sobra, então vai ser feliz, meu camarada. 0800 601 0700. Tá aí o telefone na tela, 0800 601 0700. Ativo é você na ativa sempre, o Felipe. Vem pro ringue, Daniel. Vamos debater o Patrick, que recebeu a oportunidade no último jogo do Grêmio. Acabou sendo substituído no decorrer da partida. O Ribeiro até falou, concordo. Falta físico, mas né? eu vou dizer isso aqui, que guri legal, né, cara? Pô, tu vê que o cara limpa, assim, um cara... Isso não interessa, Ribeiro. A pergunta foi sobre a qualidade do jogador. Hoje tu tá pagando teus pecados. Obrigado, Baldasso. Então é um guri legal, tu vê que tem a humildade necessária nesse momento, assim. E ele vai crescer muito. Eu já falei, ele é um dos grandes reforços do Grêmio pro ano que vem. Mas pro ano que vem, tá? O que o Grêmio tá revelando, Nath, de jogador bom... Desculpa interromper o teu monólogo. Daniel, vamos continuar o programa, porque o Ribeiro não sabe o que dizer. Assim, ó, o Daniel tem toda a razão no que ele está dizendo e eu senti falta disso no Internacional nos últimos tempos. O processo inverteu, né? Exatamente, porque o Internacional teve tantos problemas em gestão há não muito tempo que o Internacional trancou esse processo de revelar jogadores, que foi fundamental para tudo. O que o Grêmio está fazendo agora, de ter um Luan, de ter um Patrick, de ter um Arthur, de ter Pedro Rocha, de ter Everton... O Inter passou por isso em 2003. Exato. O Inter fazia isso e foi campeão também por causa disso. O Inter tem que retomar esse processo, porque o que o Grêmio está fazendo é absolutamente correto. Mas será, Baldasso, que o momento do Inter não oportuniza que essa garotada que está vindo da base surja numa boa? Porque o Grêmio está bem, o Patrick pode esperar mais um pouquinho. O do Inter do ano passado, os caras eram atirados na fogueira. Tanto que existem pessoas que já têm opinião definitiva sobre um Andrigo, sobre um Ferrarez. Daqui a pouco a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Lucas Lima e o Ricardo Goulart. Eu quero ver mais esses meninos. Eu não vou ter um julgamento definitivo sobre o Ferrarez por causa do ano passado, Daniel. Se tu levar em consideração o ano passado, não sobra nada. Isso aí é verdade. Voltando então a falar de Grêmio, eu quero dizer que o Patrick e o Jean-Pierre serão grandes jogadores titulares do Grêmio ano que vem. Tá? Já disse isso, mas ano que vem. Para agora, inscreve o Jair. Teve um amigo meu que disse, poxa, esses dias o Ribeiro trouxe de destaque inicial do programa que o Grêmio tinha acertado 2 reforços para a temporada de 2018. Fiquei assistindo até o final do programa. Aí ele disse que é o Patrick e o Jean-Pierre queria quebrar a televisão. Não, mas é que só para o ano que vem, né? Eles não têm nem complexão física para aguentar o tranco da Libertadores. É a estratégia de comunicação que o Ribeiro fez. Tipo essa que eu vou fazer agora. Nós vamos para o rápido intervalo, a gente volta, mas vai falar de Grêmio, de Internacional e também mais. Brasil e Juventude, o clássico gaúcho na Série B, depois do intervalo.
Reta final do nosso Donos da Bola aqui na tela da Band, acionando Central Band do Esporte com Bruno Ravazoli. Felipe Duarte, o Brasil de Pelotas venceu Juventude ontem à noite no estádio Bento Freitas pelo placar de 1-0, gol do centroavante Lincoln, o 7º dele na competição, gol na tela, um gol de cabeça do centroavante Lincoln. Com o resultado, o Chavante assumiu a 9ª posição com 37 pontos e abriu 6 do Luverdense, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Juventude estacionou na 6ª posição com 45 pontos, 3 atrás do 4º colocado, que no momento é o América Mineiro. E agora, Felipe Duarte, eu tenho uma pergunta. Você tem planos para hoje à noite? Sai, que história é essa? O que houve? Eu vou te dar uma sugestão então, Felipe. Para quem vai ficar em casa, final da Primeira Liga. Londrina e Atlético Mineiro se enfrentam 15 para as 10 da noite no Estádio do Café. Jogo único. Quem vencer leva a taça. Empate leva para os pênaltis. Um baita plano, né? Não. E aí, Baldassi, vai assistir esse jogo? Cara, eu não gosto de futebol. Eu gosto do Inter. Eu do jogo do Inter. Eu vou ver filme. Daniel? Olha, cara, imperdível. Mas eu vou ter que copiar o Ribeiro Neto. Eu vou fazer uma massa com salsicha. Acho que eu também não vou assistir, viu? Até porque eu não sei nem se vai ter time titular dos dois. Eu vou fazer amor. Durante esse período. O que é isso? Segue o programa, Felipe. Não, é que depois dessa, acabou, né? Acabou, fim. Obrigado, Fabiano Baldassi. Foi um prazer.